Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer os estudos do Arcanjo Miguel e Fé. Estamos neste momento conectados com o Divino Eu Sou para dar início aos nossos estudos, para que enfim nós possamos ter conhecimento da Fraternidade Branca e qual o desejo dos mestres de trabalhar conosco e passar os seus conhecimentos. Começando com apresentação e agradecimento. Amado eu sou, eu te amo, eu te adoro. Depois do encerramento da dispensão da atividade Eu Sou, em dezembro de 1939, a maior parte dos ensinamentos não estava disponível para a humanidade, por causa da intransigência dos dirigentes dos grupos existentes. Os mestres ascensionados estavam decididos a estabelecer uma nova atividade espiritual, através da qual se descarregaria em no máximo 20 anos o ensinamento espiritual para os próximos 2000 anos da Era de Aquário. Como resultado da necessidade cósmica do momento que desencadeou o grande edito cósmico, determinando que os planetas do sistema de Hélios e Vesta haveriam de iniciar a inalação cósmica, sendo que a Terra não se encontrava habilitada para assumir esta iniciação. Em 1952, a hierarquia planetária decidiu acelerar a ação com um ultimátum, que determinou um prazo para que a evolução humana escolhesse emitir a luz necessária para garantir a atração do planeta dentro do sistema, e que o Senhor Sanat Kumara fosse liberado de seu exílio de amor nos próximos 20 anos. Do contrário, a Terra seria deixada por sua própria conta e seus elétrons retornariam ao amorfo mar de substância eletrônica. Com isso, o amado mestre ascensionado El Morya apresentou-se em solicitar uma dispensão especial para estabelecer uma ponte de ligação entre o âmbito físico e o âmbito de luz dos mestres ascensionados, através da qual a hierarquia espiritual pudesse chamar a atenção de alguns chelas para as atividades da grande fraternidade branca, de modo que eles escolhessem colaborar conscientemente com esta tarefa de despertar a humanidade, para atender a essa crise do momento. A dispensão foi concedida ao amado El Morya sob a condição de que, se não houvesse a resposta da parte dos estudantes, El Morya comprometeria a energia de sua própria corrente de vida para balancear a energia investida neste esforço. Para esta missão, El Morya contou com a inestimável colaboração de Geraldine Inocente, que se tornou uma autêntica mensageira da grande fraternidade branca. Em abril de 1952, foi estabelecida a Ponte para a Liberdade. O jornal A Ponte para a Liberdade veio como um veículo difusor, onde se registrariam os ensinamentos e instrução dos mestres. O próprio mestre El Morya coordenou o jornal como editor, sob o pseudônimo de Thomas Prince, alusivo às suas encarnações como Thomas More. Este precioso ensinamento teria se perdido no tempo, não fosse pelo labor tenaz e obstinado do Sr. e Sra. Werner e Annette Schroeder, os quais abraçaram a tarefa de localizar, catalogar e compilar todos os exemplares do jornal
do período de 1952 a 1962 e publicar em forma de livros através da AMTF em Monte Shasta, Califórnia, disponibilizando definitivamente na década de 80 a totalidade dos ensinamentos no seu país e língua de origem. Um dia contaremos toda essa história de verdadeira força de precipitação, com amorosa autorização destes queridos irmãos. Louvo e agradeço de igual modo a iniciativa, dedicação, abnegação e pureza com que o amado irmão Sr. Jorge A. Caruso assumiu esta tarefa na década de 90, de tornar disponível para o grande público latino-americano, traduzindo e publicando em espanhol, através do grupo Serapis Bay, do Panamá, a totalidade de mais de 10.000 páginas dos ensinamentos confiáveis dos mestres ascensionados, dos quais a absoluta maioria continua inédita em português. A série Jornal da Ponte para a Liberdade traz em 16 volumes o resultado da compilação dos ensinamentos que os diversos mestres compartilharam através do jornal The Bridge the Front Journal, com um coração pleno de agradecimento, reconhecimento e bênçãos a estes que muito antes de nós mergulharam na tarefa que tornou possível que podemos desfrutar hoje, e aos amados mestres ascensionados que tão sabia e pacientemente têm orientado a evolução da raça, aos amados leitores que escolheram manter ativa e operante, através de sua atenção, a ponte para a liberdade. Meu sincero agradecimento e 1000 bênçãos a todos. João C. Lucas. Primeiro capítulo. A vinda do Senhor Miguel o Arcanjo, pelo mestre El Moria. Quando Deus Pai e Mãe pôs aos cuidados dos grandes Elohir a responsabilidade da criação de um orbe habitável sobre o qual certos espíritos inteligentes pudessem evoluir para a perfeição divina, esses Elohir projetaram da luz de seus próprios corações os raios convergentes que constituíram o berço, ou matrix, para a Terra. Ali onde se encontraram os raios masculinos e femininos, formou-se o átomo permanente da Terra. Esse átomo continha em si o poder magnético mediante o qual se atraiu a substância luz universal para essa forma esférica, e com a cooperação dos construtores da forma, dos devas da natureza e dos diretores das forças dos elementos, foi dado ser ao mar, à terra e à atmosfera, com o fogo cósmico interplanetando tudo. Um dia cósmico se completou o trabalho da criação, e os Elohim avisaram ao Sol que o planeta Terra estava preparado para ser habitado. A 3 tipos distintos de vida inteligente se deu a oportunidade de desenvolver sua natureza divina nesta pequena estrela: anjos, homens e elementais, cada um contribuindo de algum modo ao bem-estar e progresso dos outros, e ordenou-se que sua força vital combinada tecesse a ponte espiritual para unir a Terra com o coração de Deus. Da mesma maneira que pais amorosos se preparam para a vinda de uma criança, esperada muito antes do advento do bebê ao plano terreno, assim mesmo se prepararam os pais deuses para a custódia, sustentação e proteção das vidas evolutivas que haveriam de ser convocadas a povoar esta estrela. Para a humanidade, se daria a oportunidade de experimentar com centros criativos de pensamento e sentimento, e de aprender a atrair a energia e moldá-la em belas formas, convertendo-se em co-criadora com seus pais deuses, e com o passar do tempo,
em construtores de sóis e estrelas por conta própria no círculo sempre em expansão dos ritmos da vida. Reino elemental. Com o propósito de sustentar os corpos dos seres humanos, enviou-se o reino elemental à Terra, carregado com o fiat de obedecer a todas as ordens do homem, de fazer para ele abrigos de carne, de manter esses abrigos em boas condições e de materializar da substância primogênea da terra, do ar e da água o sustento para restabelecer estes corpos, bem como a necessidade e luxos que haveriam de fazer seu exílio, algo feliz e harmonioso. Estes elementais foram postos sob a direção dos grandes devas da natureza e dos construtores da forma, e prometeu-se que, na medida em que se servissem à humanidade da Terra, no futuro evoluiriam para o reino de direitos da vida elemental, com o propósito de custodiar e eliminar a natureza espiritual dos seres humanos e de construir, com o desenvolvimento da chispa interna da divindade até converter-se na chama da mestria consciente, enviou-se a hóstia angélica à Terra, para colocar-se ao lado da humanidade, irradiando o amor, a fé e a vontade do Pai, dentro da atmosfera e aura da consciência divina em evolução de cada homem. A hóstia angélica ficou sob a direção dos 7 grandes arcanjos, que vieram do grande Sol central de nosso sistema e habitaram dentro de nosso Sol físico até que os Elohim tivessem preparado, a partir do corpo amorfo de luz primogênea de Deus, os planetas que haveriam de estar ao seu encargo. Hóstia angélica. Para a hóstia angélica prometeu-se que, mediante sua associação com a humanidade e o reino elemental, poderiam alcançar com o correr do tempo o estado de arcanjos, e converteu-se em poderes guardiões, sistemas de mundos ainda não nascidos da consciência de futuros senhores solares. Quando os reinos elementais haviam tornado verde a terra com frutas e beleza, o reino angélico havia enchido sua atmosfera com a substância estimulante do divino. O planeta estava preparado para a bela cerimônia mediante a qual a humanidade recebeu as boas-vindas na hospitalidade de um novo teatro de evolução, cheio de oportunidade, promessa, beleza e abundância. E logo teve lugar a descida do homem ao mundo, uma cerimônia cuja lembrança ficou escrita por toda a eternidade na sensível substância do Akasha, a qual será revitalizada e revivida algum dia para o gozo e educação de toda a humanidade. A divindade carregou o raio dirigido dentro do átomo permanente, que haveria de ser o poder magnético que sustentaria as correntes de vida destinadas à evolução sobre o planeta em sua órbita. Os grandes devas da natureza de cada montanha, mar e planície vivificaram a onda de vida através dos abundantes regalos verdejantes da natureza que esperavam a vida do homem. A hóstia angélica estava de pé, visível e tangível, sobre a superfície da terra, olhando para cima, enquanto as portas do céu se abriram e, com uma explosão de música celestial, o primeiro raio inundou os céus com seu belo azul safira, constituindo rapidamente uma senda radiante do coração do Sol até o planeta Terra, sobre o qual os primeiros filhos do homem puderam descer para a encarnação com toda a dignidade do caso. Logo, frente aos olhos das escalas testemunhas e visitantes dos outros planetas e sistemas, apareceu nas portas abertas do céu a presença do príncipe da hóstia celestial, o arcanjo Miguel, usando a coroa da imortalidade, revestindo na luz do sol central, de cujo seio tinha vindo para custodiar e guiar os filhos da terra, ao longo de séculos de experiência ainda por vir. E ante sua presença, a própria terra entoou seu canto cósmico. A hóstia angélica verteu seu louvor ante a vinda de seu Senhor. Os devas e construtores da forma uniram-se ao hino espiritual com seu majestoso sobretom, e os planetas irmãos do nosso sistema contribuíram com a sinfonia de som celestial. Retorno seguro.
O arcanjo Miguel, filho de Rei dos Reis, anjo da ressurreição da natureza de Deus em anjo, homem e elemental, veio para assegurar o retorno seguro de cada filho do homem, de cada anjo e de todo elemental ao terminar o dia cósmico. Em seguida, deu-se início à grande descida. O arcanjo Miguel, dirigindo-se para a terra ao longo do raio de fogo azul que na terra estava ancorado nas proximidades de nossa atual Cordilheira das Montanhas Rochosas, na parte noroeste dos Estados Unidos da América, de trás dele, com uma graça lenta e majestosa, descia o glorioso Senhor Manu, da primeira raça raiz, com uma coroa de 7 pontas sobre a cabeça e um manto cor azul real sobre seus ombros. A própria encarnação do projeto de Deus Pai para cada corrente de vida que o seguiu inocentemente ao mundo da forma. Começou então a descida dos inocentes, o primeiro grupo de seres humanos ao qual se estava dando a oportunidade de encarnar e desenvolver a maturidade divina sobre a terra. Vieram um por um, ou trazidos pela mão, seguindo o Senhor Miguel e a Manu, até que houvesse descido a quantidade total designada pelo Pai para este primeiro experimento com as formas terrenas, acompanhado por miríades de anjos guardiões, pela aura protetora dos serafins e pela luz das hostes querúbicas, os quais levavam a atmosfera do céu em seus brilhantes corpos e auras resplandecentes. Dessa maneira, com grande beleza, a abundância ilimitada na presença tangível e visível do Senhor Miguel e da hoste angélica, e sob a doce vigilância do Senhor Manu em pessoa, os filhos dos homens entraram a desfrutar na primeira idade dourada. Ao terminar o ciclo, eles seguiram fácil e harmoniosamente ao seu Manu, subindo pela escada da evolução, até chegar ao seu estado divino, a ascensão, e a noite e a manhã constituíram o primeiro dia. Através de todos os ciclos subsequentes de tempo, à medida em que o raio após raio promoveram a senda para a descida de novos espíritos, o Senhor Miguel permaneceu como custódio supremo da hoste angélica, da humanidade, da terra e dos reinos elementais, e não dobrará suas asas cósmicas ao seu redor para retornar para casa, até que o último homem tenha sido redimido, até que o último ser angélica tenha sido liberado, e até que o último elemental tenha retornado ao seu estado de perfeição. Este é o amor do Senhor Miguel, que, assim como Sanat Kumara é o prisioneiro de amor pela vida a qual serve. Amado Senhor Miguel, 3 vezes seja bendito o teu santo nome. São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo. Fiquem com Deus.